Alô, boa noite, bom dia. Cheguei agora mesmo do culto e vamos fazer um comentário hoje do Vamos Estudar Juntos sobre 1 João, do 3 ao 6. 1 João, um comentário, seria da primeira epístola de João, que ela foi escrita a uma coletividade cristã que tinha de enfrentar a heresia gnóstica do primeiro século. João procurava animar seus membros a viver uma vida consequente com a comunhão com Deus e com Cristo. Ventila assuntos tão vitais como a justiça, o amor, a verdade e o conhecimento. O autor não considera esses assuntos simplesmente como requisitos éticos, mas como, assim, eu dizer, como realidades religiosas fundamentadas na revelação cristã de Deus e de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a doutrina cristã é parte integrante do livro e sentimos, às vezes, a tentação de pensar nele como uma exposição doutrinal da realidade ou da morte de Jesus Cristo. Contudo, se quisermos seguir o pensamento do escrito, devemos evitar uma tentação, visto que o apóstolo João está interessado principalmente na qualidade da vida cristã e de nós todos, com o qual ele escreveu. Agora, a segunda epístola ela foi escrita para advertir uma mulher cristã, que nós vamos estudar na próxima vez, ou na outra, vamos ver o que Deus tem preparado para nós. Então a segunda epístola vai ser escrita para advertir uma mulher cristã contra a comunhão indiscriminada com os incrédulos. As ideias principais da epístola são o amor, a verdade e a obediência, que em parte se complementam entre si. A obediência sem amor, ela é servil. O amor sem obediência é irreal. Nenhum dos dois elementos pode florescer fora do ambiente da verdade. A carta é dirigida à senhora eleita, e este é provavelmente seu significado, embora muitos interpretem como expressão figurativa que designa a uma igreja. Ao que parece, a epístola, a carta, é uma carta pessoal a uma mulher cristã, que o João conhece, talvez uma viúva, e o motivo foi o encontro com alguns de seus filhos, aos quais ele achou fiéis na fé em Cristo. A propósito da terceira carta é elogiar a Gaio, leigo, leal e ativo que tinha consideráveis bens, e por sua hospitalidade cristã, dando acolhida a pregadores que viajavam de uma cidade para outra, e ajudando-os no caminho, participando assim em sua obra missionária. A carta refere-se também a determinada circunstância interna da igreja, que envolve Gaio e Diótrefes. Agora uma leitura da Bíblia em 1 João, é sobre o amor verdadeiro, o amor fraternal. Então vamos ler agora. Se você quiser ler, 1 João 3 vamos ver, vamos até o 10, pode ser até o 10, 3. Então vamos lá, 1 João, abrir a Bíblia. Nisto sabemos que o conhecemos. Nisso sabemos que o conhecemos, a Cristo, a Deus, se guardarmos os seus mandamentos. O que dá para subentender aqui, que para nós conhecer a Deus, eu conheço a Deus, mas você não segue os mandamentos, não tenta seguir o que ele ensina, a gente não conhece a Deus. Então é uma das partes aqui importante que o João fala. Conhecer a Deus é guardar os seus mandamentos. Muita gente diz que conhece a Deus, mas não é bem assim. Nós somos falhos, mas todo dia vamos ter que buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Quando for com todo o coração, porque Deus conhece o nosso coração. Todo o nosso externo conhece tudo. Porque na verdade, nós viemos da onde? Da parte da onde? Porque a terra é temporária, tudo é temporário aqui. Porque Deus nos fez, sempre existiu primeiro a parte espiritual, sempre existiu antes. Nós viemos depois, feitura de Deus, para um propósito de Deus, um plano de Deus que nós viemos.
Então, aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, essa pessoa é mentirosa. E aí, como ela é mentirosa, e nessa pessoa não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, os seus mandamentos, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar em Cristo, estar nele, também deve andar como Cristo andou. Amados, não vos escrevo o mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Eu, por exemplo, conheci muitas pessoas, e conheço ainda pessoas que não conseguem perdoar, que têm no seu coração uma amargura muito grande, e mesmo cristãs, diz que conhece a Deus. Conhecer a Deus é obedecer a seus mandamentos. Então, como é que essa pessoa vai dizer, ela vai na igreja todo dia, ela vai fazer o que lá? Conhecer a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E aquele que diz estar na luz, não odeia o seu irmão. Então, aí no 8, contudo é um novo mandamento que eu vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Conheci uma vez um pastor, faz anos já, que ele falou que tinha ido orar em Porto Alegre, se não me engano, foi por uma pessoa, conversando lá, conversando aqui, e daí ele, tanto de orar, ele conversar com aquela pessoa, descobriu, e ele tinha câncer, aquela pessoa, tinha câncer, mas era uma pessoa dura de coração. E daí descobriu que ela tinha uma pessoa, parece que era o pai dele, que ele não perdoava o pai dele. Então ele tinha amargura no coração dele. E daí, orando daqui para lá, começaram a orar. E daí, sabe que o Espírito Santo faz a obra, não é nós. E aquele homem chorou e tudo, e perdoou o pai dele. Depois, o pastor teve notícias que aquele homem, lá em Porto Alegre, tinha curado do câncer. Aí dá para ver, né, que uma pessoa que não perdoa, que tem uma amargura muito grande no seu coração, pode criar enfermidades, cria sim. E daí depois, creio eu, naquela de perdoar e tudo, veio aquele alívio muito grande, aquele peso, aquela escuridão, né, se transformou em luz, como diz aqui. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Tropeço a gente sabe o que é, né? Vai caminhando, tipo numa ribanceira, num lugar, a pessoa pica numa pedra e tudo e cai. É um tropeço. Na palavra de Deus também tem um tropeço, tropeçar na palavra, né? Fazer as coisas erradas, mas depois ela pega e novamente ela volta, você retrocede e depois volta ao normal em Cristo. E eu creio nessa palavra do perdão, da luz entrar na pessoa novamente. Vi muitas pessoas que tinham deixado Jesus. Hoje, por exemplo, conheci uma pessoa, foi na igreja hoje, que ela tinha deixado os caminhos do Senhor Jesus e ela estava voltando. E ela é uma levita abençoada, cantou hoje lá na igreja. Hoje, eu não sei que idade tem aquela menina, deve ter uns 14, 15 anos, com uma voz lindíssima. E tinha deixado e voltou para os caminhos do Senhor. E viu a entrega dele. Até hoje eu levei um susto na igreja, porque hoje quem pregou lá foi um pastor, o nome dele é Honório, mas não é Cutani, não é o Honório Cutani lá da África, que eu conheço lá, que já eu tenho até o WhatsApp dele. E daí o pastor Honório, que estava lá na frente, lá pregando e tudo, mas antes de pregar, ele, há 20 anos, ele cantava no mundo, nas boates, aqui de Canoas, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É um baita de um tocador de violão, toca gaita e tudo, mas é um homem assim, incrível na voz e no cantar.
E aí ele estava lá, e ele era careca, calvo. E aí nós se demos bem, porque somos calvo, né? Aí ele pegou, e lá de cima, lá do púlpito, eu estava sentado com a minha esposa na última cadeira, e ele berrou lá de cima: ó, você lá daquela irmã lá que gosta de orar, que está sempre orando, para minha esposa, está sempre orando, prega a palavra e é uma bênção. E aí olhou e eu disse: ué, sai, cantar, porque eu nunca cantei, na frente do púlpito, eu me apavorei, né? Naquela hora meus pés tremeram. Ele: ó, irmão lá, irmão Beto, o Carlos Vendinha, né? Vem aqui cantar comigo. Eu disse: meu Deus, eu não vou fazer feio, eu vou ter que subir lá cantar com aquele homem. O homem canta há anos. Toca gaita, violão, teclado, toca tudo que se imagina. É uma bênção de Deus aquele homem, uma pregação e tudo. Com uma maldade assim, uma loucura. E aquele homem me chamou para cantar com ele lá em cima. Eu disse: Jesus, tá bom. Aí subi lá em cima, apavorado. Aí ele disse: irmão, eu dou o microfone, aí veio com o microfone a mais, dá pro meu lado, eu botei a mão aqui assim. E ele disse: vamos cantar. Rude Cruz, se não me engano, era 219, uma coisa assim da harpa. Não me lembro direito, mas chega a 200 e pouco, 91. E daí eu abri a harpa, pedi para minha esposa trazer a harpa lá. Aí abri na harpa e começamos a cantar nós dois. E o irmão botou o microfone na minha boca para me cantar. Jesus do céu! Até que não saiu mal, depois os irmãos vieram falar comigo. Porque o Espírito Santo é que faz a obra, certo? O Espírito Santo falou com aquele pastor de anos e tudo, né? Nas ruas, nas praças, que ele toca gaita e tudo e canta para o povo, né, de Deus. E estava ali e me chamou. Disse: o Espírito Santo que mandou, eu vou lá. E daí cantei com ele, Rude Cruz. Rude Cruz se elegeu. E aí, era nós dois cantando ali com aquele vozeirão e eu com a minha voz. Até que saiu bem até. Aí a irmã na saída, a Terezinha, disse para mim: bah, irmão Carlos, até que tu saiu bem, né? Eu disse: pelo Espírito Santo, porque por mim mesmo não saía nada. Aleluia. Aí eu tenho que ver que a gente tem que estar preparado para tudo nessa vida, né? Nunca se sabe o futuro. É hoje que eu ia para a igreja hoje, eu vou lá quieto no meu canto lá, eu fico na minha lá e o pastor me chamou. Era abençoado, né? Então vemos, né, que aquele que ama seu irmão permanece na luz. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço nenhum. Mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então dá para entender isso aí nessa palavra, que aquele que anda nas trevas, claro que ele não vai enxergar, porque só aquele que tem a luz de Deus, a espiritual, a luz de Jesus, essa enxerga a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque tem muitas pessoas que usam essa palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como substantivo, alguma coisa da mundana, mas não, a verdade é Jesus Cristo. Conhecereis a Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo vos libertará. Não é eu entendo como um substantivo, uma palavra nesse sentido, mas é espiritual essa palavra, não é mundana. E deve ser usada como arma nossa, espiritual, né? Então, 1 João 2,6 diz: quem diz que permanece em Cristo, também deve andar como Cristo andou. Este versículo ensina que aqueles que desejam viver uma vida cristã verdadeira devem se esforçar para andar de acordo como Cristo andou, como exemplo de Cristo. Esta passagem exige que aqueles que seguem a Cristo devem seguir como na luz. É importante entender esse significado dessa passagem, né? Então, de acordo com esse versículo, aqueles que desejam viver como Cristo andou, devem viver na palavra. Jesus, o Novo Testamento, nos ensina que Cristo foi um homem de fé, obediente à vontade de Deus. Até hoje eu estava escutando um pastor no YouTube, que eu tenho escutado ele seguidamente, eu não me lembro o nome dele, mas ele é uma bênção, ele tem cada testemunho muito grande da vida dele, que roubaram uma vez as coisas do carro dele, a esposa dele cantava e tudo, tinha os hinos dela e tudo, e um inspetor de polícia tinha feito uma batida, ele tinha achado todos os aparelhos dele, tudo, os CDs e tudo, e devolveu para o pastor. E o pastor, né, interpelou para ele é um desviado da palavra, esse inspetor.
E depois esse inspetor, ele foi na igreja dele, conheceu a palavra de Deus, né? E voltou para a casa do Senhor, foi conhecer a palavra de Jeová Deus. Porque nosso Deus Jeová, ele é grandioso, ele conhece a nossa mente, o nosso coração. E ele voltou porque conhecer a Cristo, né, é andar como ele andou. Porque a pessoa que diz conhecer a Cristo e não anda como ele quer, não conhece a Cristo, não conhece a Deus também. Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, portanto, aqueles que seguem o Filho de Deus devem procurar viver de acordo com a palavra de Deus. Jeová Deus, em obediência a Deus. A seguir o exemplo de Cristo, é possível viver uma vida que agrada a Deus. Uma outra parte importante deste versículo de João é a necessidade de buscar a santificação. Na Sagrada Escritura tem várias partes que falam em santificação. E dá para entender o que é santificação. Não vamos estudar junto. Santificação é um processo de transformação nossa, interior e consagração a Deus, que leva as pessoas a se tornarem mais semelhantes a Cristo. Semelhante a Cristo, o que quer dizer isso, semelhante a Cristo? A andar como Ele andou, como Cristo andou, né? Nós não vamos ser igual a Cristo no sentido de que, não, Cristo, é Filho de Deus, mas andar no sentido que Cristo nos ensinou na palavra dele. E santificação é essencialmente o processo de mudança de coração. E a palavra de Deus diz, Jeová Deus diz que Deus conhece o nosso coração, e de atitudes e de ações, para que possamos viver de acordo com como Deus quer. O Novo Testamento também nos diz que somos santos por nosso relacionamento com Cristo. Onde é que está escrito isso aí? Para nós buscarmos na Bíblia. Romanos 1,7 e Romanos 8,1. Por meio da fé em Jesus Cristo, somos santificados e nos tornamos mais parecidos aí com o Senhor, nesse sentido de andar como Ele andou. Romanos 8,29. Ao seguir o exemplo de Cristo, o seu amor crescerá em nós. Porque a coisa mais importante é o amor entre nós. Aqui, por exemplo, na minha rua, aqui nós se conhecemos tudo na Rua Juazeiro, onde eu moro em Canoas. Aqui a gente se dá bem com todo mundo, aqui quando um precisa do outro, um ajuda, não importa onde congrega e o que ela faz a pessoa. Porque, no modo de dizer, as paredes de uma igreja não é que vai te salvar, que vai dar uma vida nova. Mas é aquilo que nós seguimos a Deus, Jeová. É Ele que dá tudo para nós, e através do seu Filho Jesus Cristo que nós aprendemos. Então, nós temos que agradar, uma mudança de atitude em nossas vidas para agradar a Deus. Então, andar como Cristo andou também significa seguir o seu exemplo. Jesus foi servo dos outros. Podemos ver isso aí em Marcos 10:45, Lucas 22:27. Cristo serviu aos outros de boa vontade e com amor. Seguir o exemplo de Jesus significa servir aos outros. É difícil ouvir essa palavra, né? Servir aos outros. Porque às vezes nós temos que negar a nós mesmos, nosso eu, para ajudar as pessoas, servir elas. Às vezes tem muita coisa que a gente não pode deixar nas nossas casas, alguma coisa, e a gente, aquela pessoa está precisando disso, daquilo, e eu vou ter que largar daquele material que eu tenho. Mas daí se mostra amor, ajudar as pessoas e dar aquilo que eu tenho. Eu, por exemplo, tenho, as pessoas sabem, né, que eu perdi tudo aqui na inundação. Tem meus irmãos de outras igrejas aqui que congregam também, que perderam tudo, mas se unimos e tudo aqui e conseguimos reorganizar com a ajuda das pessoas, de outros irmãos também. Porque aquele que crê em Cristo, no Filho de Deus, é cristão e somos irmãos. E aqui em casa eu tenho ainda que sobrou, que foi lavado, que pegou barro e tudo, foi uns ternos que eu tinha, que eu ia na igreja. E hoje a minha esposa falou para mim, bem, tu podia dar algum daqueles ternos aí, tem gente precisando ali para ir para a igreja. Eu disse, que? Aí eu disse, opa, estou sendo durão e queria dar um terno, porque só sobrou os ternos, porque ultimamente eu não tenho usado o terno para ir na igreja do Senhor, né, o Jeová Deus, e daí a minha esposa falou, eu disse, eu vou ter, amém, se é para dar, eu vou dar. Não posso me segurar nas coisas materiais, porque eu não vou levar junto comigo o dia que eu ir, né, querer me levar. Então nós temos que refletir nessa parte no amor de Deus para aqueles que estão ao nosso redor, não importa a pessoa que seja. Temos que ajudar um ao outro. Isso significa buscar a santificação, servir aos outros com o amor de Deus em nosso coração.
Ao fazermos isso, estaremos andando de acordo com o exemplo de Jesus e vivendo uma vida que agrada a Deus. Pode não agradar a mim muitas coisas, mas eu tenho que fazer as coisas conforme Ele quer. Então eu vou tentar mais em cima da que eu estava falando sobre a parte de ser como Cristo era. Diz ali, amar o meu irmão ou amar a Cristo significa andar nos mandamentos de Deus. Então, vamos ver o 3 ali, que diz. 3. E nisso sabemos que conhecemos a Deus, se guardarmos os seus mandamentos. Então, conhecer a Deus poderoso, a Jeová Deus, é guardar os seus mandamentos. Aí eu conheço Ele. Porque, agora repetindo o que foi falado antes. Não adianta eu dizer eu conheço a Deus se não andar nos seus caminhos, seus mandamentos. Guardar Ele. Guardar, será que eu devo guardar aqui e não fazer? Guardar não. Guardar é no sentido figurativo. Guardar é fazer as coisas retas conforme Ele fazia. Amém? E a verdade nos liberta porque aprendemos as verdades da Bíblia. Não somos mais escravos do pecado. É a verdade mesmo. Não somos mais escravos do pecado. É verdade, Luciane. Amém? Então agora eu vou agradecer a todos meus amigos que estão aqui da rua, o reverendo Gustavo Silva, é meu parente, porque eu sou Silva, né? Meu nome é Carlos Alberto Rodrigues da Silva. Eu tenho aí um parente aqui participando, e eu agradeço a todos que estão aqui. Depois eu vou passar para o YouTube, e eu estou precisando que as pessoas se inscrevam. Eu tenho só 10 pessoas inscritas no YouTube. E quanto mais, melhor. Eu tinha até pedido para umas pessoas que eu me dou, né, que tem o WhatsApp, para colocar nos seus programas. Um foi como é o nome dele, que gosta de ajudar as pessoas? Marcelo, um tal de Marcelo, que ele tem eu acho mais de 200 mil pessoas no programa dele, e eu tenho o WhatsApp dele. E eu pedi para ele colocar no programa dele, dá uma falada aí pro pessoal para se inscrever no YouTube. O homem nem falou nada até hoje, mas nós sabemos que nós estamos trabalhando para Deus, né? Não é para o homem. Bota quem quer, e ele diz que é um homem de Deus. O outro que eu pedi foi pro Edilson Pomini. O Edilson Pomini, eu falei várias vezes, Edilson Pomini, dá uma força para mim, fala aí para as pessoas se inscrever, porque eu não sou monetizado, não ganho dinheiro nenhum, é só para Jesus, e nem quero dinheiro. De maneira nenhuma, eu quero levar a palavra de Deus para as pessoas. Mudança de atitude nas vidas. E o Edilson Pomini, tá, tudo bem, você quer mais lá, e até agora o Edilson Pomini não colocou meu nome no programa dele para as pessoas se inscreverem e seguir o programa. Então, às vezes até pode aparecer alguma pessoa lá da África, da Indonésia, algum lugar aí que vai entrar sem querer, porque esses tempos entrou um lá se não me engano, foi do Afeganistão, que eu estava fazendo uma live, ele falou comigo que ele agradecia, né? Que ele ia continuar assistindo de vez em quando para aprender a palavra de Deus. Porque nós temos que aprender a palavra de Jeová Deus, né? Conforme Ele nos ensina. Então, vai na vontade de Deus. Ele que sabe todas as coisas, quem assistiu vai assistir, e eu vou continuar, enquanto Deus me dá ainda fôlego para viver. Já estou com 70 anos, eu sei que eu tenho um cara de 40, né? Mais ou menos. Cara de novo ainda, mas vamos embora. Obrigado para todos, um beijão para vocês, e dizer que eu amo vocês e vocês são umas bênçãos. Tá? Até mais. Obrigado.